Oi, Eja. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, firmes? Segundo semestre, terceiro bimestre, gás, força, firmeza, que daqui a pouco o ano acaba. Enquanto isso, a gente estudando para valer sempre. Todo dia uma aula, reserva esses minutos, gente, e se concentra estudando, fazendo a apreciação, o estudo, as anotações das suas aulas, de todos os componentes curriculares. Faz isso, tá certo? Aula de Língua Portuguesa, módulo 1 da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Janaína Cabral, Everton está fazendo a interpretação de Libras para a gente, e eu começo perguntando a vocês. E aí, já fiz essa pergunta, inclusive. Hoje a gente vai ver algumas outras coisas. Vocês sabem dizer o que é tirinha? O que é uma tirinha? Me diz. Já sabem? Eu acho que sim. Bora ver? Isso é uma tirinha. Essa é uma tirinha. Eu trouxe para vocês o bugio. Vamos ler? Antes, eu digo que essa tirinha é de William Rafael Silva. Observem. Bugio andando pelo zoológico, encontra um monte de lixo e no final ele diz: é por isso que a gente joga cocô em vocês no zoológico. Entenderam? A gente vai interpretar, se aprofundar na fala do bugio, nessa tirinha de William Rafael. Daqui a pouco, vamos primeiro relembrar, ver algumas coisas, alguns elementos, algumas características dessa forma de escrever, desse gênero textual, que é a tirinha. Olha só, a tirinha é um gênero derivado das histórias em quadrinhos, por isso que aparece nesse formato de história em quadrinhos. É uma sequência curta de quadrinhos, que, em geral, faz críticas sociais. Inclusive, nesse exemplo de bugio que a gente trouxe, tem uma baita de uma crítica aí. Você percebeu? Quase uma denúncia do macaco bugio. Vamos nos aprofundar. Outro ponto importante, outra característica bem marcante das tirinhas é que ela se difundiu mundialmente no século XX, principalmente nos jornais. Tinha um caderno, geralmente o cultural ou social, e dentro desse espaço cultural, nos jornais de circulação, apareciam várias tirinhas. O espaço das histórias em quadrinhos e tirinhas, às vezes caça-palavras, jogo de erros, dos 8 erros, era bem comum no caderno cultural, social, dos jornais. Ainda tem por aí, tá, gente? Inclusive, é uma boa atividade para vocês pesquisarem em jornais antigos ou na internet essas tirinhas. E eu já adianto que vou pedir para que vocês leiam mais outras tirinhas. Vamos continuando. Olha só, os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual para fazer o leitor, para trazer o leitor para dentro da história contada. Vê só, leitor sou eu, é você, é todo mundo que está lendo. Todo mundo que está fazendo uma leitura será o leitor. Aquele que constrói a obra, qualquer que seja, é o autor, autora, tá? Então, fomos agora leitores da tirinha. A todo instante, estamos sendo autores e leitores simultaneamente, tá? O tempo todo a gente está lendo e está produzindo, construindo, sendo autor daquilo que nos cerca, da nossa fala, dos nossos gestos, pensamentos, etc, etc. Ainda sobre tirinhas, a gente vê que esse gênero textual, ela geralmente vem com 2, 3 quadros,
Nunca é mais que isso. Por isso o nome tirinha é como se fosse dessa história em quadrinhos tirado uma tira. Por isso que ganhou o nome tirinha. São 2, 3, 4 quadrinhos no máximo, que através da ilustração usa a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E é um elemento importantíssimo nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos de modo geral. Como hoje a gente está falando de tirinha, vamos enfocar isso, tá? A gente vai prestar atenção nisso. Esse desenho, a escrita, a diagramação, né? Tudo isso, o humor, fazem parte desse gênero. Formam isso, essa forma de expressão. Para interpretar a mensagem de uma tirinha, é preciso compreender o sentido de cada um dos elementos e sua interrelação. Pois é, não dá para ler isoladamente. Uma tirinha é uma sequência. É uma sequência. São cenas passadas em sequência. As tirinhas geralmente têm finalidade de refletir sobre algum tema social, usando a ferramenta do humor. Também no exemplo que trouxemos do macaquinho bugio, aparece esse elemento. Vamos ver? A tirinha é sempre feita com imagens, e essas são tão importantes quanto ou mais que o texto escrito. Eu quero que vocês deem um close e prestem atenção no rosto do bugio. Vê aí. Eu coloquei esse elemento, eu trouxe, e a gente vai fazer a análise e a interpretação dessa tirinha, tá? Aparece aí o bugio. Esse foi o primeiro quadrinho. Ele está andando ao ar livre. A gente imagina que seja lá o zoológico, não é? Vamos ver completa? Observe o cenário e as expressões do bugio. Vê, no primeiro ele está andando longe, dá até a impressão de que ele está com a mão no bolso, não é? Olha a sobrancelha do bugio. Ela vai mostrar para a gente as reações, o que ele... Não aparece nada escrito no primeiro balinha, no primeiro quadrinho, né? Só vai aparecer balão lá no último. Inclusive, nesse close que eu trouxe para vocês, eu nem botei. Eu botei só as imagens mesmo. Olha a face dele no segundo quadrinho. Presta atenção. Observem que a sobrancelha sobe, não é? É como se ele tivesse surpreso. Ele vê um monte de lixo. Não é isso? Ele está andando, se depara com um monte, vai mais adiante, chega mais perto e vê que é um monte de lixo. No último quadrinho, se você observar só a expressão do macaco e não ler o texto, você vai ver que ele está zangado. Preste atenção. Ele está zangado. No primeiro ele estava passeando, depois ele se surpreende e quando ele chega pertinho do monte de lixo, ele se zanga. Vê, observa. Aí é quando ele fala, é quando ele diz, é por isso que a gente joga cocô em vocês quando vocês vão no zoológico, né? Entenderam? Vamos lá. Antes da gente voltar de entender a língua, eu quero que vocês prestem ainda um detalhe aqui nesse, quando o bugio fala. É por isso que a gente joga. Ele quer dizer que é um revide. A gente joga cocô em vocês quando vocês vão no zoológico. Revidar, por quê? Porque tá lá, tá um monte de lixo. E quem jogou esse lixo? Foram as pessoas, nós, seres humanos. Fomos nós que jogamos. A gente, quando joga um papel no chão, quando vai passear e displicentemente deixa o papel da pipoca ou do lanche que está fazendo. Bugio está dizendo que é um revide. Claro que tem um elemento de humor, ele quis fazer graça ao dizer isso, mas observem que ele está zangado. A frase pode ter sido engraçada, mas é bem real. Agora sim, vamos analisar nossa língua portuguesa? Vê, eu fiz alguns destaques. Aí é o quadrinho onde ele falou.
A frase que ele diz é por isso que a gente joga cocô. A pergunta é, a quem Bugio se refere quando diz a gente? De quem que ele está falando? É por isso que a gente joga. Quem é esse agente? Vocês sabem? Entenderam? Sabem qual é? Esse agente, ele se inclui no grupo de animais. Bugio se refere a ele mesmo e a todos os animais do zoológico. Ao dizer agente, ele substitui o pronome pessoal nós. Ele poderia dizer, né? Ele poderia utilizar o nós. Quando a gente se inclui em alguma conversa, situação ou frase, a gente usa o nós. Bugio usou a gente. Tá certo, tá correto. Na tirinha, ele fez essa reflexão quanto ao hábito, a má educação das pessoas em jogar lixo no chão, em jogar lixo lá no zoológico. Ainda fazendo destaque em cima disso, Bugio poderia ter dito, é por isso que nós jogamos cocô em vocês no zoológico. Não é isso? Ele poderia ter dito. Lembra que agora há pouco a gente viu que esse agente substitui o nós? A gente substitui o nós. O nós, essa palavra nós, é um pronome. Um pronome mostrando que eu estou incluída naquilo que estou falando. Se Bugio usasse o nós nessa frase, ele diria, é por isso que nós jogamos cocô em vocês quando vocês vão no zoológico. Né? Ele se inclui no que ele está dizendo. Ele utilizou o agente. Vê, tem detalhes. E tem sempre os detalhes, as regras, essas questões da língua portuguesa que a gente só vai aprender escrevendo e lendo. Normal, é muito bom aprender esses detalhes. É esse lance de plural e singular. Vê só. Atenção aí. É por isso que a gente joga cocô, está no singular. Por que está no singular? Porque esse gente imaginou um grupão de animais. Mas esse grupão é um grupão só. A gente joga. Estamos todo mundo nesse bolo. A gente joga. Um grupão de animais. É muitos animais. Nesse sentido que Bugio trouxe para a gente. O nós será plural. A frase fica, é por isso que nós jogamos. E aí, quando está no plural, o verbo vai para o plural também, né? Nós jogamos. Ele se inclui nesse nós e o verbo fica no plural. Em vez de ser só joga, fica jogamos. Coisas da língua portuguesa que é sempre importante a gente ler, estudar, aprender, verificar. Tá certo? Eu já adiantei para vocês o que queria na atividade. E é isso mesmo, tá? Vamos pesquisar e ler outras tirinhas. É um convite aí, o bonequinho vermelho está convidando o outro bonequinho, todos os dois são estudantes da EJA, vamos imaginar assim. Ei, vamos ler e pesquisar outras tirinhas? Aí o outro bonequinho faz, sim, yes, vamos. É para vocês esse convite, gente. Essa atividade. Tem um monte. Pesquisa no celular, pesquisa no computador daí da escola, em casa, em grupo, ou mesmo sozinho, nesses minutos que você reserva para os seus estudos. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.